ser homens e mulheres cheios de poder. Pessoas vão ser impactadas pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu bom dia a todos vocês. Que este sábado seja marcado pela graça e pela glória de Deus. Eu quero convidar a todos vocês que estão me vendo, vocês que têm um carinho de ligar a TV em cada sábado para ver essa programação, convidá-los agora a assistir a palavra de Deus e logo após, terminando, eu volto para que nós possamos juntos orar e mais alguns recadinhos. Então, até já. Vamos ler. Marcos 14, versos 27. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão. É uma Bíblia bem atualizada, viu, queridos? Mas é o mesmo significado da tua. Todos vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Versículo 66. Do mesmo capítulo. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. E quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: este aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é Galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E colocou-se a chorar. E diz alguns versículos, em alguns estudos, que Pedro chorou amargamente por aquilo que ele havia feito. E por todas as palavras que Jesus havia dito a ele. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Nessa noite, Deus quer falar conosco. Dentro dessa história magnífica, nós olhamos para a palavra e vemos Pedro. Pedro, o homem a quem Jesus confiou a sua igreja. Como assim? Pedro, o apóstolo, a pedra fundamental da igreja iniciava por ele. O apóstolo, a pedra chamada igreja, vinha de Pedro. E agora nós olhamos, e quando Jesus começa a conversar com Pedro, Pedro se mostra autoconfiante demais. E ele diz: jamais te negarei. Jamais falarei contra ti, Jesus. Jamais eu te negarei em qualquer momento da minha vida. A Bíblia diz no livro de Jeremias que muitas vezes nós não conhecemos nem o nosso próprio coração. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor: eu jamais farei algo contra ti. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais te deixarei. E quantas vezes, por não conhecer o nosso próprio coração, porque o nosso coração é cheio de engano, o nosso coração é cheio de fraqueza, muitas vezes nós caímos na mesma situação a qual Pedro se encontrava. A Bíblia diz que uma das partes que Pedro possuía no seu caráter, e é isso que eu quero falar, de 3 coisas que havia no caráter de Pedro, e que parecia que jamais Pedro iria se enganar naquilo que ele prometeu. Uma das coisas que Pedro tinha era a fé. Ele era um homem tão cheio de fé, que quando Jesus começou a ser espancado pelos guardas, quando Jesus começou a ser amarrado pelos soldados romanos, todos os discípulos fugiram para cumprir aquilo que o Senhor havia falado: ferirão o pastor e as ovelhas vão dispersar. Cobriu de medo os discípulos. Então eles começaram a fugir. Quando viram Jesus ser espancado, ser maltratado. E a Bíblia diz que Pedro não. Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ele olhava, ele não queria perder, e tinha um outro discípulo com ele. Não diz o nome, mas quem sabe era João, o discípulo do amor. E diz a Bíblia que eles começaram a seguir Jesus. Ele ia pela fé, porque a situação estava terrível. Imagina você em meio a um campo de guerra. Imagina você vendo alguém que você ama ir para a guerra. É soldados por todos os lados. É carabinas, é espada, é porrete. E você acompanhando aquela pessoa que você ama, indo em rumo atrás, sabendo que até alguma coisa poderia acontecer contigo. Faça uma autoanálise. E a Bíblia diz que Pedro, pela fé, ele acompanhou Jesus. Um dos pontos fortes também na vida de Pedro era o ponto forte. Porque Pedro era turrão. Pedro era um homem que ninguém fazia a cabeça dele tão fácil. Ele era um homem forte na sua posição. Quando Jesus chamou ele para ser pescador de almas, porque ele era pescador em mar aberto, Pedro disse: como eu? E ele ficou firmado ali. Mas ele não resistiu à voz do Senhor, e ele foi em busca do Senhor. Ele tinha uma personalidade forte. Ele era um homem, como vamos dizer, um homem forte. E uma das coisas que Pedro tinha, ele era corajoso. Sempre que Jesus manifestava algum pensamento, Pedro estava ali respondendo. Pedro estava ali na frente, dizendo: Senhor, eu faço. Senhor, eu vou. Pode contar comigo. Então Pedro era um homem de coragem. Mas
como o coração ele é traiçoeiro. Põe a mão no teu coração. Como o coração do homem é traiçoeiro. E muitas vezes o ser humano faz promessa e não consegue cumprir. Assim aconteceu com Pedro. Diz a palavra de Deus que Pedro não foi diferente de Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé, mas quando ele desceu ao Egito e o rei amou Sara, gostou de Sara, sua esposa, Abraão teve medo de ser morto e disse que Sara era sua irmã. A fé de Abraão também fraquejou. A Bíblia diz que um dos pontos fortes de Moisés era a mansidão. Era um ponto forte na vida de Moisés, era a mansidão. Mas quando Moisés ele foi irritado por causa da água, ele não colocou a vara na pedra como Deus havia mandado, ele espancou a rocha. E a água desceu sobre a ira de Moisés, e por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Preste bem atenção que Deus está falando. O ponto forte de Pedro era a coragem, mas Jesus havia dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negará por 3 vezes. Preste bem atenção que eu vou entrar nessa história. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 18, não precisa abrir, só ouça, que Pedro, ele estava em volta de uma fogueira. Todos os homens judeus e alguns homens romanos que eram contra Jesus, diga homens, que era contra Jesus, estavam se esquentando numa fogueira. Era muito frio. E fala a palavra que então Pedro se aproximou, se assentou e ficou ali se esquentando no frio, enquanto Jesus prosseguia a sua caminhada para o sofrimento. E a Bíblia diz que Pedro ali se esquentando, olhava para Jesus caminhando. E de repente, uma das criadas do palácio reconheceu Pedro. Diz a palavra que ela olhou e disse: não és tu um do Galileu? E ele disse: não sou eu nem te conheço. Pedro sai daquele lugar e bate em retirada outro, e mais alguém o conhece e diz: não és tu aquele que andava com Jesus? E ele disse: vocês estão enganados, eu não conheço nem esse tal Jesus. E não mais adiante, um dos servos do sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia cortado a orelha, o reconhece e diz: não és tu um daqueles que estava no olival quando Jesus foi preso? Você não é aquele bravo que cortou a orelha de Malco? E Jesus disse: não sou eu. Pedro disse: não sou eu. E começou a espraguejar, e começou a se irritar, diz a Bíblia, e começou a amaldiçoar aquelas pessoas, irritado. E de repente, o galo cantou. Na madrugada, que ia da meia-noite às 3 da manhã, ouve-se o primeiro canto do galo. E o galo cantou. E logo após o galo, novamente das 3 às 6 da manhã, cantou. E a Bíblia diz que Pedro, quando ouviu o canto do galo, e lembrou das palavras que Jesus havia lhe dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Pedro então caiu em soluços. E eu quero falar com a igreja nessa noite. Quantas vezes nós negamos o Senhor? Quantas vezes nós deixamos de adorar o Senhor e estar na presença dEle, buscando pelo santo nome dEle, para viver o mundo que nós escolhemos viver.
Quantas vezes o nosso pensamento é tão forte, levantamos questões, não aceitamos isso, colocamos as nossas próprias convicções. Eu não estou gostando mais da pastora Glória. Eu não gosto mais daquela igreja porque eu não acho certo aquilo. Eu não acho certo aquilo. Eu não acho certo aquilo. Irmão, quando você se levanta contra a casa de Deus e contra servo de Deus, você está negando a Jesus Cristo. Porque Jesus não nos pergunta o que nós achamos. Ele somente dá uma ordem: me sirva de todo o teu coração e de todo o teu amor. E se alguma coisa tem que mudar, é de joelhos no chão que faz a diferença. Não me negue em momento algum. Quantas vezes nós olhamos para Jesus sem vê-lo? Ele passa entre os meios do banco, ele passa aqui no altar, ele entra com você dentro do carro, ele entra quando você abre a porta da tua casa. E muitas vezes no momento de ira, no momento de ódio, falamos blasfêmia, palavras que entristecem o Senhor, dizemos que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo, longe da vontade de Deus. Nós estamos negando ao Senhor. Quantos moços e quantas moças têm negado o Senhor por causa das boates? Quantos homens adultos e quantas mulheres adultas têm negado o Senhor também por causa do mundo? Tem deixado de vir à igreja, mas não tem deixado. E tem deixado de ouvir a palavra de Deus, mas não deixa aquilo que o mundo está oferecendo. Pedro se sentou, ele se contaminou, porque ao invés então dele voltar para trás, obedecendo a ordem de Jesus, ele foi e se sentou no meio da roda dos escarnecedores. Ele estava sentado para se esquentar pelo frio, mas no meio de pessoas que blasfemavam contra Jesus. No meio de pessoas que estavam querendo a morte do Senhor. E Pedro começou a deixar o seu coração pervertido. Diz a palavra que Pedro foi contaminado na sua alma, porque ele começou a blasfemar pelas perguntas que chegavam até ele. Quantas vezes, ao invés de estar ouvindo a palavra num culto de domingo, nós nos assentamos na roda dos escarnecedores para ouvir novela, para ouvir programas de TV, para ouvir falar do vizinho, do outro e do outro. Nos assentamos para brigar, para contenda. Quantas famílias que se reúnem somente para ver divisão e briga dentro do lar e deixam de estar na casa do Deus Altíssimo e se assentam no meio da roda que não tem produção. Nada é produtivo. Nós devemos amar a nossa família. Nós devemos querer bem aquele que não conhece a Jesus. Nós devemos entender e ajudar as pessoas, mas nós nunca podemos participar dos mesmos erros e dos mesmos pecados que eles cometem. A tua palavra eu conheci, e as tuas promessas foram liberadas para mim. A tempestade tenta me afogar, mas a tua palavra me dá forças para continuar. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Sei que sou herdeiro do Pai. Não há nada que me faça desistir da herança que o Pai confiou a mim. Posso passar pelo deserto,
pra mim. A tempestade tenta me afogar, mas a tua palavra me dá forças pra continuar. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Sei que sou o herdeiro do Pai. Não há nada que me faça desistir da herança que o Pai confiou a mim. Posso passar pelo deserto, posso até andar no vale da morte. Eu sei que lá está. Glória a Deus, estamos de volta. Eu sou uma pessoa completamente feliz, porque em primeiro lugar, eu tenho com as mãos estendidas para a minha vida aquele que é dono do mundo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, porque eu posso entrar no teu lar, eu posso falar contigo, eu posso levar essa mensagem que você acabou de ver e abençoar a tua vida. Me sinto honrada em ter você como meu ouvinte, como uma pessoa que está sempre comigo todos os sábados. E quantas são as pessoas maravilhosas que nós acabamos conhecendo pessoalmente, não é? Quantas e quantas. Quem sabe você que está me vendo será o próximo. Você que mora aqui em São José do Rio Preto, venha conhecer a Igreja Missão da Fé. Venha fazer parte dessa família tão linda e abençoada, família de Deus. Eu quero esperar você neste domingo, às 19h30. Estou aqui na rua Dr. Coutinho Cavalcante, 1201, Jardim Alto Alegre. Espero você. Venha fazer parte dessa maravilhosa família que é a família Missão da Fé. Durante a semana nós temos culto na terça-feira, às 20h. Na quinta-feira, nós estamos com uma campanha quebrando as muralhas. Sim, colocando por terra as muralhas. Uma campanha poderosa na quinta-feira, às 20h. Eu quero convidar vocês para estarem conosco. Vocês que moram nas cidades circunvizinhas, quantos são os amigos queridos que eu tenho conhecido, pessoas que vêm de outras cidades para nos conhecer, para congregar conosco. É tão importante isso. Me sinto honrada com todos vocês que nos veem e que sempre está conosco. Me sinto muito honrada. Quero agradecer, mandar um abraço gostoso a cada pessoa que me vê, de todas as cidades circunvizinhas e a cidade de São José do Rio Preto. Um beijo muito grande a todos vocês. Estou aguardando a sua visita. Vou dar um aviso muito importante. No dia 25/4, agora, nós teremos o 11º aniversário da nossa igreja do bairro Eldorado, na rua Santa Paula, 2543. Rua Santa Paula, 2543, vai completar 11 anos de vida a igreja ali. Eu quero, com muito carinho, convidar todos vocês para participarem conosco nesse dia 25/4, que é uma sexta-feira, e eu vou estar pregando ali na igreja da Santa Paula. Uma outra coisa que eu, a partir de alguns programas, eu tenho levado essa mensagem de carinho, de amor. Eu tenho muito respeito pelas pessoas, respeito demais os irmãos queridos que me veem, que gostam de assistir no meu programa. E é com muito respeito também que eu venho até vocês pedir a sua colaboração. E observem que faz somente alguns programas que eu tenho falado sobre isso. Porque tem muita gente que me fala: pastora, fala o número da conta, fala o número da agência, porque eu quero ajudar o seu programa. Então, com muito carinho e com muito respeito, se eu disser para você que eu não preciso, estou mentindo. Porque TV é um preço alto. Aliás, tudo não é um preço alto, principalmente programa de TV. Então, eu preciso sim da sua ajuda. Passo para vocês agora o número da agência, da conta. Por favor, anotem aí.
É na Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. A agência é 3245. 3245. E tem uma sigla aí, OP, que é operação da conta, não é? O número é 003. OP 003. Tá? Então vamos repetir. A agência é 3245 e OP 003. E a conta corrente é 150/9. Tá anotado? Tá passando aí no seu televisor. Anote com carinho, vai lá e faça o seu depósito de amor. Quanto você vai dar? Eu não sei. É de acordo com o teu coração, de acordo com a tua possibilidade, de acordo com o que Deus te mandar fazer, não é? Porque isso é muito importante, é obedecer à voz de Deus. E o que você colocar na nossa conta para que possamos trabalhar pela TV, continuar trabalhando, será de profunda gratidão nossa para contigo. Então, tudo que vier, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Já agradeço. Já te agradeço e te abençoo no nome de Jesus. Tá bem? Eu te convido agora a orar comigo. Vamos falar com Deus. Santo Deus e poderoso Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero colocar esta pessoa diante da tua presença, Senhor. Colocar essa pessoa que tem um comércio grande, um comércio pequeno. Essa pessoa que trabalha secular, como autônomo, Senhor. Essa pessoa que trabalha, Senhor, como empregado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar essas vidas, meu Deus. Que o Senhor venha enriquecê-los, ó Deus. Porque Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Multiplique em abundância na vida dos meus irmãos queridos, Pai. Tudo aquilo que eles forem doar, meu Deus, para a Tua igreja, Senhor. Meu Pai, derrama sobre eles o Teu Espírito. Pai, eu peço também agora pelos enfermos, pelos abatidos, pelos cansados, pelos oprimidos, que o Senhor, meu Deus, entre na vida deles, meu Pai, e possa fazer uma grande obra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco essas vidas diante do Teu trono, te exalto, te glorifico e declaro que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus. Então abençoa, meu Pai, a cada um que me vê e derrama sobre todos a Tua unção, o Teu poder e o Teu Espírito, para a glória e honra do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a glória, a bondade, a esperança, a força de Deus seja com cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo programa.